para disponibilizar o link depois. E, bom, eu vou soltar uma informação para todo mundo, né, do estágio do fechamento do lote de investidores. Mas só para dar um resuminho para vocês que estão aqui já foram depositados R$61 mil na conta de 100 mil pretendido, né? Tem ainda, das pessoas que preencheram o formulário no Facebook, tem 12 pessoas que ainda não depositaram. Então, esses R$39 mil, né, de diferença estariam distribuídos, né, entre 12 pessoas que manifestaram seu interesse de investir. Esses 61 mil está em 25 pessoas, então, né, se todo mundo depositar, seria R$100 mil em 37 pessoas. E aí a situação é a seguinte, eu fiz, né, um conference na semana passada, mandei um documento, me disponibilizei ao longo da semana para tirar dúvidas, né, de quem manifestou interesse e ainda queria esclarecer algum ponto, então atendi bastante gente aí por inbox, né, por WhatsApp, por Skype. A intenção minha é que hoje a gente conclua, né, essa rodada de dúvidas, para que as pessoas que preencheram o formulário tenham a preferência de até amanhã fazer os seus depósitos, né? Eu acho que no período de uma semana, quase 10 dias, né, quem preencheu o formulário e com todos esses recursos ainda não se manifestou, né, é porque, na verdade, talvez tenha preenchido o formulário no embalo, né, e depois não é que o interesse era tão firme assim, né. Então eu vou dar até amanhã, né, para concluir o depósito. Concluído esse depósito, se faltar dinheiro ainda, eu vou abrir para quem quiser investir além dos R$5 mil, porque tem quase outros R$100 mil ofertados de pessoas que querem aumentar o seu investimento além do teto máximo que eu coloquei de R$5 mil. E eu não pretendo passar de R$100 mil, eu pretendo terminar em R$100 mil, mas dando a preferência para quem preencheu o formulário, se faltar ainda, eu vou abrir possibilidade para quem quiser aumentar o investimento, se manifesta, aí a gente divide proporcionalmente o tanto que faltar, né, do que foi para os R$100 mil para esses que querem aumentar o investimento. Eu vou fazer isso tudo bastante anunciado e com total transparência, né? E quando fechar o lote de R$100 mil, fechou, porque a intenção é que, ao emitir os tokens, já se abra para negociação. Então, aquelas pessoas que quiseram investir, né, e que eventualmente não tiveram condição aí nessa primeira rodada, vão ter a oportunidade de fazer suas ofertas de compra para quem tem token, né? E aí quem quiser já fazer aí uma valorização e realizar, faz e realiza, né? Eu acho que dessa forma fica mais correto, porque prioriza, né, quem manifestou a sua intenção de investimento logo num primeiro momento, né? E a gente não corrompe, né, por conta de volume de dinheiro, a intenção inicial, né? Os R$100 mil que a gente precisa é suficiente para fazer todos os investimentos e começar operando. Então, daí para frente, é valorização das posições, né, pela própria rentabilidade do negócio. Bom, isto posto, a gente fez essa chamada aqui para tirar dúvidas, né?
Então, estou à disposição. Quem quiser, abre o microfone e chuta. E aí, Oswaldo? E aí, Marcão? Marcos, tudo bem, meu camarada? Beleza? Beleza. Oswaldo, a minha dúvida é a seguinte: você usou em algum momento o exemplo de que o token seria uma espécie de um assento numa corretora de valores. Confere? Só não é de valores, né? Porque... Tá, então eu vou fazer minha pergunta até o final que você me responde. Tá. Uma corretora, por exemplo, da BMF, que foi o exemplo que você usou, lá naquele ambiente a gente já sabe quais são os ativos, ou nem ativos, os contratos de futuros que estão à disposição. Da mesma maneira que você, numa bolsa de valores, já sabe quais são os ativos, as participações em empresas que você pode comprar. Sim. Eu entendo que na CryptoTransfer, esses contratos de futuros ou essas participações em empresas ainda vão ser definidas ou estão em processo de definição? As ideias vão surgir. Eu entendo assim, né? A criptomoeda, ela tem esse nome, mas ela vai além da moeda, né? Ela é um registro criptografado de qualquer tipo de titularidade. Então, pode ser a titularidade de uma moeda, pode ser a titularidade de uma participação, né, de uma cota de uma empresa, pode ser a titularidade de um imóvel, a titularidade de um carro, a titularidade, como tem gente que já está pensando nisso, de sêmen de animal. Né? Então, existe um monte de titularidades no mundo, né, que o registro dela e a transferência dela é complicado, né? Pelas ferramentas existentes hoje. A criptomoeda, ela pode ser associada a qualquer tipo de titularidade. Então, isso é o interessante, né, do blockchain. E muita coisa vai ser inventada por nós e por outros. Então, o Bitcoin é uma moeda registrada no blockchain, né? O Ethereum é outro, né? Hoje são centenas de moedas. E o blockchain está começando a ser utilizado para outras titularidades pelos smart contracts. Então, é um campo em aberto mesmo, né? E esse é o interessante do business, me parece. Porque... Oi, fala. O que eu estou querendo entender é o que nos difere, por exemplo, eu poderia eventualmente, sem nenhum token, comprar com uma carteira minha de bitcoins uma titularidade em alguma coisa, né, que estivesse à venda. Eu posso pegar a história do sêmen, eu não poderia ter a minha carteira de bitcoins em lugar e eu comprar uma participação nisso e depois eu revender. Então, a minha pergunta agora, numa BMF, por exemplo, existem contratos que você não pode comprar fora daquele ambiente da Bolsa Mercantil de Futuros. Senão você não tem credibilidade, você não tem warrants, você não tem uma série de coisas. O que nos difere a CryptoTransfer de uma transação feita por mim, pessoa física, de compra e venda, por exemplo, de Bitcoin? Você só vai poder operar, justo isso que você está dizendo, você só vai poder operar como pessoa física isolada no mercado estruturado. Então, hoje, o que você tem de oferta, né, são 2 ou 3 bolsas de Bitcoin. Então, o papel que está disponível para você como pessoa física hoje é ser um especulador de Bitcoin. Tá certo? Então, você vai comprar ele e vai vender ele. O que uma mesa de negociações, como a da CryptoTransfer, traz de nova possibilidade? Primeiro, você ganhar dinheiro
assessorando as transferências que utilizam criptomoeda, além da especulação. Então, esse é um papel que nós vamos ter, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil é negociado 21 milhões de reais mensais em Bitcoin, que é uma das criptomoedas. Então, esse é o tamanho do mercado, né? É um mercado muito pequeno. A maioria das operações desse mercado são feitas pela ponta compradora por quem quer investir. Tá. E na ponta vendedora é por quem tem um estoque de bitcoins que foi minerado ou foi comprado a preços menores e montou bolsas para poder... Deixa eu fechar o microfone do Antônio Carlos, só um segundo. Estava aberto? Está aberto, né? Com esse teclado aqui na minha orelha. Pronto. Então, são 21 milhões de reais, né? Então, na maioria são pessoas comprando Bitcoin e o estoque de venda desses Bitcoins é de gente que minerou Bitcoin em algum momento ou adquiriu Bitcoin num preço mais barato, quer dizer, tem um estoque de Bitcoin e serve esses que estão querendo fazer carteira e por aí eles vão dando liquidez no mercado. Esse é o mercado de Bitcoin. É muito pequeno e com grande concentração na compra e estoque, né? Então, por exemplo, na hora que você vai abrir um novo player, né, que vai entrar nesse mercado, gera um problema danado. Por exemplo, eu já estou montando uma operação para uma rede de agências de intercâmbio que precisam remeter moeda para estudantes fora do Brasil. Não precisa pagar a faculdade, precisa pagar moradia, precisa pagar alimentação. Então é um monte de remessinha que vai sendo feito ao longo do ano, né? Esses caras no mercado cambial são tratados como lixo, né, pelos bancos. Você tá com o microfone fechado. Entendi. Paga $100 por transferência, $50. Exatamente. Um percentual enorme. Tem um custo muito alto e extremamente burocrático. Agora, são milhões e milhões de dólares que são remetidos no ano para pagar essa conta dos estudantes lá fora. Então, o Bitcoin como ferramenta de transferência, o mercado de Bitcoin, né, não a moeda, o mercado de criptomoedas como ferramenta de transferência para essa gente é extremamente interessante, porque é mais barato e menos burocrático. E outra, é bom para o país, porque não sensibiliza a reserva cambial. Porque, na verdade, você compra Bitcoin aqui, transfere o Bitcoin que é vendido lá, né? A moeda internacional mesmo fica aqui na reserva, né? Não precisa transferir. Então, do ponto de vista cambial e econômico, é interessante também. Bom, agora é o seguinte, se entrar as agências de... Então, é um belo mercado para a gente que está começando um business novo, né? É um belo mercado para a gente acessar essas agências, informá-las a respeito dessa possibilidade, mostrar como é que os pais dos alunos devem contabilizar, lançar no seu imposto de renda, recolher imposto sobre isso, né? Para essas agências terem uma opção mais barata e mais ágil para pagar os seus filhos lá fora, né? Agora, se entrar todos os pais de repente fazendo isso, né, dobra o preço do Bitcoin no Brasil. Tá certo? Por quê? Porque não tem vendedor para tudo isso, porque não tem um mercado tão líquido assim. Aí trava. O que uma empresa e uma mesa de operações como a CryptoTransfer faz? Ela forma uma ponta e forma outra ponta. Então, por exemplo, eu já comecei a conectar na CryptoTransfer
as empresas de remittance. O que é remittance? São os envios de reais, né, de dólares convertidos em reais para o Brasil, das pessoas que estão trabalhando lá nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou fora do Brasil. Então, isso é a ponta inversa. Essa turma também não usa criptomoeda ainda para fazer a transferência. Então, é outra oportunidade de formá-los, informá-los, formá-los e dar suporte à transação. Então, uma mesa, né, de negociação, e esse é o papel da corretora, é quem dá liquidez ao mercado. Entendeu? Se a bolsa que registra, ela serve só para registro. Quem dá liquidez é o operador, entendeu? Que vai atrás do cliente, que dá suporte ao cliente, que ajuda ele a entender os mecanismos, ajuda ele a operar. Isso gera liquidez no mercado. Essa é a grande oportunidade. Isso nós estamos falando, aqui nesse exemplo que eu estou dando, para Bitcoin. Tem outras situações que o Bitcoin pode ser utilizado, como, por exemplo, transferência de reais para reais mesmo. Então, você pode, através dos Bitcoins, atender, por exemplo, uma comunidade ou um grupo do Facebook, como Empreender Mulher, que a gente assessora aí, que são 52 mil mulheres espalhadas no Brasil todo e que fazem transferência de pequenos montantes entre elas. E que, para fazer isso no banco, muitas são desbancarizadas. Então, para fazer isso no banco é caro e complicado para elas. Numa estrutura de moeda digital, de criptomoeda, a gente pode atendê-las, né? Isso é uma questão. Outra questão importante, né? É da natureza do token a topologia distribuída. Então, quando a gente fala em investimento em empresas com menor hierarquia, né, sem cadeia de comando e controle, sem cargo padrão, mais distribuídas, a estrutura do blockchain é maravilhosa para você gerar capital de investimento para essas empresas. É o que a gente está fazendo aqui na CryptoTransfer. O próprio token da CryptoTransfer é uma criptomoeda que vai ser negociada no ambiente da CryptoTransfer. Então, isso dá muita agilidade. A hora que a gente se estruturar e começar a informar, né, para as empresas emergentes que a gente pode assessorá-las e montar uma estrutura de investimento que é mais distribuída do que centralizada, que já é feita para as organizações não hierárquicas, que converge capital financeiro com capital de trabalho. Então tem uma série de coisas aí que a gente vai educar o mercado e à medida que a gente educa, a gente cria ativos que vão ser negociados em várias bolsas. Porque isso é da natureza da criptomoeda também, não há uma única bolsa. Qualquer um pode montar uma bolsa, né? Qualquer um pode montar uma corretora, porque é uma arquitetura de natureza distribuída, não é feita por concessão. E quem é que vai ser mais útil? Quem for mais útil para o seu público, porque também, como é abundante, não tem uma limitação que gera uma concorrência e competição, como é o caso das bolsas. Repara que a lógica das bolsas, né, dessa que você falou dos contratos, é toda baseada na escassez. Então, tem a bolsa tem uma autorização própria, as corretoras têm uma concessão própria, o contrato padrão é definido por um processo de decisão hierárquico, limitado. Então, é todo um processo que cria escassez e concessão de acesso àquela escassez. O blockchain, né, que é a base estrutural para isso tudo que a gente está fazendo, é outro princípio. Né? Ele é baseado na abundância, então todo mundo pode operar, todo mundo pode criar e todo mundo pode servir as suas comunidades, os seus clientes. Né? E aí tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? Eu estou vendo o Larusso aqui, esses dias eu estava conversando com o Hernan, lá de Porto Alegre, que é um dos empreendedores do Apoia-se,
que é uma plataforma de crowdfunding recorrente para artistas, né? No limite, uma estrutura como blockchain pode financiar a vida de cada artista como se cada artista fosse uma pequena empresinha e ele tivesse vários sócios. E esses sócios o ajudassem a se construir e ele fosse se apoiando nessa rede de sócios, né, com capital social, capital de trabalho e gerando capital financeiro a partir do trabalho dele para os sócios dele. Então tem muita coisa para a gente explorar aí, né? E isso é o bacana da história. Não, entendido. Entendido. Ou seja, as operações estão todas ou surgindo ou por surgir, e a função da CryptoTransfer é, em muito nesse início, identificar essas operações e trazê-las para dentro da estrutura. Até inventá-las mesmo. Uhum. Até tá inventá-las, né? E eu acho que é legal essa diversidade de sócios iniciais, porque tem de tudo e cada um vai poder olhar, né? À medida que a gente vai criando uma base de conhecimento comum sobre o universo da criptomoeda, cada um vai poder olhar para aplicações dentro do seu universo apoiada na diversidade de sócios. Entendeu? Porque nós temos aqui gente de todo tipo. Tem gente da sociedade em rede, tem gente da sociedade industrial, tem gente da academia, tem gente da engenharia, tem gente do mercado financeiro, tem 2 bolsas de Bitcoin no quadro de investidores e eu pretendo estimular, né, e fomentar o relacionamento, né, para que a gente possa criar coisas juntos. Legal. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Oswaldo, eu tenho mais uma perguntinha, que é o seguinte. Aliás, eu comecei aqui a falar sem nem dar boa tarde para todo mundo. Estou vendo o Taiwan pela primeira vez, ao vivo e a cores, etc., e outras pessoas. Boa tarde a todos. Eu te perguntei um dia, eu acho, a gente tem como criar, seria legal criar algum tipo de wiki ou informações maiores do Face para a gente saber esse tipo de coisa. Quais são as moedas que existem? Qual é a diferença do Bitcoin para o Ethereum? Porque eu estou fuçando isso, mas fuçando meio né? sem caminho. Estou indo, entrando, experimentando, etc. Sim. Não, nós vamos criar a ideia é essa. Fechando essa etapa de definir quais são os investidores iniciais, nós vamos abrir algumas frentes de trabalho. Então, existe uma frente de trabalho que é a formalização do investimento, né? Então, vai nascer uma empresa, vai ter um contrato social, vai ter a emissão das criptomoedas. Então, tem um trabalhinho aí. Por enquanto, o que está acontecendo é o seguinte: todo mundo que manda o dinheiro está recebendo um recibo por e-mail. Vocês que já mandaram deveriam ter recebido no seu e-mail um recibo, né? Agora, isso é provisório, né? É só um recibo de que foi enviado o dinheiro. Agora nós vamos formalizar isso e gerar os tokens, né, para cada um. Então, isso é uma frente. A outra frente de trabalho já é operacional, porque eu não estou querendo esperar tudo ficar pronto para começar a trabalhar. Então, nós já vamos começar a fazer algumas operações, talvez ainda essa semana ou na próxima, e essas operações vão ser feitas às abertas para todo mundo que está conectado na CryptoTransfer,
para justamente ir gerando aprendizado de como é que elas são feitas, como é que estão o ganho, como é que as coisas acontecem, né? Então, isso é uma outra frente, que é a frente operacional. E tem uma frente que é colocar a infraestrutura de conexão da CryptoTransfer no ar. Então, são várias coisas que vão entrar no ar. Uma delas é o ambiente de compartilhamento de informação, que nós podemos usar todas as ferramentas que a gente quiser, né? A gente já tem prática disso. Ferramenta boa é aquela que é útil, né? Não é aquela que a gente defende, é aquela que funciona, né? Agora, eu estou procurando... Eu acho que a gente pode usar o Wix, e a gente com certeza vai usar ambiente de vídeo, a gente vai usar um monte de coisa que fica lá como base de conhecimento disponível. Agora, como a coisa é muito dinâmica, né, eu acho importante, do ponto de vista da agilidade operacional, que a gente tenha também um ambiente que funcione em fluxo, né, onde as coisas vão acontecendo e já vão sendo compartilhadas para quem está conectado a esse ambiente de operação. Porque a velocidade das notícias importantes é muito grande, né? Então, nos últimos 2 dias, 3 dias, o Japão oficializou o Bitcoin como moeda, o Itaú entrou no consórcio de instituições financeiras globais para incorporar o blockchain às suas operações, e o Satoshi Nakamoto, né, que era o grande mistério por trás do blockchain, parece que foi revelado quem é. Tudo indica que já se sabe quem é. Chama-se Oswaldo de Oliveira. Não chama mesmo. Aquele australiano que estão falando que é. Craig Wright, né? O australiano lá. E subiu o IOF para compra de moeda estrangeira, hein? 1,1% agora. Entendeu? A minha dúvida era muito em cima disso, Oswaldo, desse ambiente de aprendizagem que vai girar em torno. Meu grande interesse foi esse, porque acho que não só do ponto de vista da criptomoeda, mas também da forma como a CryptoTransfer vai funcionar também. Acho que vai gerar um aprendizado para todo mundo. Então... Com certeza, com certeza. Eu acho que, por exemplo, o que o Marcão estava falando, qual é a vantagem de estar conectado? Uma das vantagens inequívocas é esse ambiente de aprendizagem compartilhado e distribuído. Porque todo mundo que está conectado quer aprender com isso, e nós estamos implementando uma forma organizacional que compartilhar a informação e encontrar os pares é bom negócio, né? Então, não é legal a gente... não é legal do ponto de vista do negócio segurar a informação, né? Porque nós estamos formando pares mesmo, né? A gente precisa, como é um mercado emergente, a gente precisa encontrar liquidez no nosso capital social. E você vê, nós estamos falando aqui de 150 assentos, né? Então, em tese, quando isso tudo estiver ocupado, você vai ter 150 pessoas trabalhando para gerar liquidez para o seu capital social. Aí você pega o capital social de cada um aqui, né, são milhares de pessoas. Então, nós temos um vórtice, né, de relacionamento e geração de transação muito expressivo, né? E aí as provocações e os nichos que cada um vai atuando de forma compartilhada vai possibilitando que outros, né, se inspirem e tragam negócios para essa malha a partir do seu capital social, né? E aí é que estão os ganhos, né, e a possibilidade do ambiente gerar muito negócio, né? Muito negócio, muita nova possibilidade, né? E uma nova realidade. Tudo conectado virtualmente, então é muito legal, né? Não sei se você já percebeu, esse negócio de rede é bem bacana, né, gente? E eu me encanto com isso.
Inclusive Bem isso. legal, bem legal. Estou começando a ficar interessado, sim. Até a questão de trazer gente de fora, né, para junto. Claro, claro. Você vê, por exemplo, esse negócio do remittance. Eu estou atuando, esses dois casos que eu estou falando aqui para vocês é concreto. Então, eu estou atuando numa agência de intercâmbio aqui para levar essa cultura para eles. E eles, como tem escritório, é uma agência de intercâmbio para o Canadá. Como têm escritório no Canadá, estou trabalhando junto com eles para que eles coloquem as pessoas lá para receber em criptomoeda. Então, através dessa nossa iniciativa aqui, nós vamos ter a oportunidade de colocar gente aculturando e abrindo e formando mercado em outros países também, né? A atuação é global, por definição, né? Eu fui também atrás, existem grandes empresas brasileiras atuando no hemisfério norte nessa atividade de remittance, né, que é o money transfer, a transferência de dinheiro. Já tem empresas de 30, 40, 50 anos atuando lá e mandando dinheiro para cá. Então já comecei um trabalho com eles também, deles começarem a utilizar a criptomoeda para fazer essas transferências. Então, cada um atuando assim, né, vai usando as suas conexões no Brasil e fora do Brasil para enriquecer esse ambiente de negociação da criptotransfer. O que não falta é hub por aí para a gente atuar, né? Na Europa, na América do Sul, na África. Tem muita coisa aí para a gente explorar a partir do ambiente virtual. Quem já está conectado em rede sabe, né? É só você ir ali e cutucar, né? Tem algumas coisas importantes também, como possibilidade, que nós estamos começando a tatear, né? Mas o grande fato do ano desse mercado é o livro do Don Tapscott, né, que vai sair agora em maio. Acho que é dia 10, né, Cal? Dia 10 é o lançamento mundial do livro do Don Tapscott, The Blockchain Revolution. E está sendo todo feito um trabalho para que esse seja o livro, o best-seller de business do ano no mundo. Ele até publicou hoje, quem não viu, vê lá no perfil dele, ele usou uma ferramenta que eu não sabia que existia, está usando uma ferramenta que eu não sabia que existia, e que é muito legal, chamada Launching Social, ou Social Launch, uma coisa assim. Que ele chama os contatos dele para agendarem uma publicação no seu perfil do Twitter ou do Facebook numa determinada data. Então, por exemplo, todo mundo que apoia, né, a divulgação desse livro pode ir lá agora e marcar que no dia 10 vai ser publicado um post no seu perfil, para suas conexões, do lançamento do livro dele, já com o link para compra. Então, eu acredito que ele já vai na largada do lançamento. Ele já fez um negócio de pre-order, né, na Amazon. Então, eu acredito que logo nos primeiros dias, esse livro já vai vender muito. Ele está trabalhando muito bem. Bom, nós estamos tentando, de alguma forma, nos conectarmos à edição do livro em português no Brasil. Então, é provável que eu e o Cal estamos tentando uma reunião essa semana ainda com o editor da Penguin, que é a editora deles, aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos até lá, porque para ver se a gente consegue, de alguma forma, apoiar, acelerar, né, a publicação do livro e, com isso, ter o Dom por alguns dias aqui no Brasil para promover o livro e para que a gente possa fazer alguma espécie de roadshow com ele,
Então, se a gente conseguir isso, a ideia é pegar coworkings, né, nas principais cidades e a gente fazer uma movimentação levando o Dom, ele falando um pouco do Blockchain Revolution, promovendo o livro e promovendo a CryptoTransfer, né, como um ambiente de fomento, desenvolvimento das transações com criptomoedas e suporte também, né? E com isso nós vamos conectando gente e clientes e parceiros a essa mesa virtual distribuída, né? Eu tenho tentado buscar muita informação, como o Marcos falou que também está atrás. O que mais tem é questão, tudo ligado à transferência só de moeda e tudo em vídeo. Escrito em português tem pouca coisa ainda. E uma coisa interessante que tu sempre frisa e que eu não vejo nessas conversações é que o pessoal fica muito preso ainda à tecnologia que está por trás, mas esquece do poder do social junto com essa tecnologia. Exatamente. Eu acho que é o ponto onde está tocando bem a CryptoTransfer, é isso. Bom, o que eu tenho muito falado, grande o mercado. Eu tenho falado, todos os players de tecnologia aí, quando eu lancei a CryptoTransfer, vieram procurar. Então, as bolsas, né, de negociação, as carteiras, né, os wallets, tem várias aplicações aí que já estão em operação, querendo saber qual que seria a aplicação que nós vamos lançar. E eu estou dizendo que a aplicação que nós vamos lançar somos nós mesmos, né? Porque o fator humano, né, nesse ambiente de negociação é fundamental. A gente vai ter uma grande agilidade, a gente podendo trabalhar a partir do relacionamento, a partir da criatividade, a partir do compartilhamento de conhecimento e de informação e usando a infraestrutura ofertada pelo mercado. Tá certo? Porque a gente não precisa inventar bolsa, inventar a bolsa própria, o wallet próprio, a gente usa, né, para registro e armazenamento as soluções que o mercado está oferecendo. E a gente calca a coisa no social, como se diz, que é a nossa especialidade, né? Outra coisa que eu tinha, agora me lembrei que eu estava querendo tirar essa dúvida, essa coisa do ambiente de aprendizagem, eu acho que vai se desenvolver alguma coisa no estilo que estava rolando no Empreender, se uma coisa nessa coisa bem fluida, bem um espaço assim, ou estão pensando em alguma outra formato? Não, nós vamos começar a trabalhar junto, operando e fazendo, né? Vamos começar a trabalhar essa semana, mas tem algumas coisas que a gente já sabe que a gente vai usar, né? Por exemplo, o Zoom aqui é uma ferramenta que a gente já tem domínio, né? E eu acho que é legal. A gente fez isso no Empreender-se, né? Você participou um pouco, né? Que é deixar a sala do Zoom aberto, né? Para quem quiser se conectar. Então, nós vamos criar um domínio próprio, vamos dar uma senha de acesso para todos os possuidores de token, né, os donos dos assentos, na proporção de token. Então, quem tem 3 tokens recebe 3 acessos, quem tem 2 recebe 2, quem tem 1 recebe 1. E vamos manter esse ambiente virtual de áudio e vídeo
incorporado num ambiente que tem outras informações. Então, isso já é uma ferramenta que a gente sabe que vai ter, né? Outra ferramenta que vai ter é o mural de compra e venda. Então, apesar da gente não ter uma bolsa, é importante a gente ter uma ferramenta que, entre nós, a gente possa divulgar coisas que a gente está querendo comprar, coisas que a gente está querendo vender, para poder ver se a gente encontra as pontas dentro de casa. Tá certo? Então, nós vamos usar alguma template aí disponível para ter um muralzinho que vai junto desse ambiente virtual. Então, vai vendo como é que fica o mosaico, né, na tela. Você tem as carinhas ali por áudio e vídeo, e você tem do lado, né, as cotações, vamos dizer assim, das criptomoedas que nós estamos procurando liquidez no ambiente da CryptoTransfer. E também a gente vai ter uma espécie de mensageria, é preciso ter. Você sabe que o Twitter, né, que é o que deu base, né, a timeline, né, que está aí no Facebook, e a própria troca de mensagens aí do WhatsApp, né, e o SMS, porque o Twitter tem 140 caracteres, porque esse é o tamanho, esse é o comprimento padrão do short message, né, via celular. Então, os caras que inventaram o Twitter, eles pensaram numa tela de mercado financeiro. Eles pensaram, seria legal se as pessoas pudessem trocar mensagens do mesmo jeito que aparece numa tela de mercado financeiro. Porque a tela de mercado financeiro é assim, você tem as cotações e você tem as noticiazinhas que vão entrando, né? As notícias que importam para o mercado. Então, eu acho que o nosso ambiente da CryptoTransfer, de operação, né, que é de acesso exclusivo de quem tem o token, ele tem essa cara. Só que com o recurso do áudio e vídeo, né, que hoje em dia está acessível. Então, imagina que a gente tem uma tela, né, que é dividida em 3 sessões. Uma sessão as carinhas com áudio e vídeo, uma sessão com as ofertas de compra, ofertas e venda, e outra sessão com compartilhamento de mensagens. Que é ali que nós vamos dizer das notícias que nós somos garimpando de forma distribuída, né? Então, o que acontece nas agências de informação do mercado financeiro? É centralizado. Não é o operador que alimenta as notícias. Tem lá uma editoria, né? Tem lá uns jornalistas que fazem editoria e lançam ali, então é 1 para N. O que nós vamos fazer aqui é que nós mesmos vamos alimentar as notícias e informações importantes para nós mesmos. E aí, essa notícia vai ter um formato, que é texto e link, texto e link, texto e link. Aí esses links vão levar para um wiki que a gente esteja alimentando, para um YouTube, né, um canal que tenha coisas armazenadas lá, né, ou uma plataforma de textos, ou um bookmark de links. Né? Então a gente vai com isso criando uma base de conhecimento, mas que vai sendo alimentada e compartilhada em tempo real por nós mesmos para nós mesmos. Então, o aprendizado em tempo real, mais as cotações de compra e venda, mais a interação entre nós, né, é o que vai dar esse ambiente de negociação da CryptoTransfer. Muito rico, muito diverso. Osvaldo, onde a gente pode se informar também mais sobre essas questões que você falou de taxação e, digamos assim, legalização, entre aspas, no Brasil, de utilização de bitcoins? Não sei se você lembra que nós tivemos juntos com uma turma do Itaú, que a menina de compliance contou para a gente que um funcionário do Itaú que tiver conta de Bitcoin é passível de ser demitido.
E aí hoje a gente lê que o Itaú está fazendo parte do grupo de Ledger, etc. Então, o que está avançando nesses termos assim de eu pego todo o meu dinheiro e compro de Bitcoin? Eu sumo da receita ou eu continuo? Aonde a gente lê sobre isso? Não, por enquanto a coisa é muito básica no Brasil, né? Então, o Bitcoin é considerado um ativo como outro qualquer. E como outro qualquer, né, você está dentro da lei se você comprar e declarar. Então, a questão é igual você comprar um carro. Entendeu? Você comprou o carro, você declarou. Não vou declarar. Você não vai declarar, você vai estar sujeito às sanções da não declaração. Então, é questão de você ter origem ou não. As bolsas de Bitcoin, os traders, as corretoras de Bitcoin, nenhuma delas está brincando com isso. Então, se você vai comprar em qualquer bolsa aí, você tem um nível de identificação da operação igual se você fosse fazer numa casa de câmbio. Então, nenhum player o mercado, por enquanto, é autorregulado, tem algumas instruções muito leves, né, normativas do que fazer com isso, mas não tem uma legislação própria ainda, né? Nem aqui nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também são instruções normativas, tem lá um órgão americano que é especializado em lavagem de dinheiro, né? Então, esse órgão que está publicando instruções normativas de como lidar com as criptomoedas. E assim tem sido no mundo inteiro e está aumentando. Porque a minha pergunta é desse tipo. Por exemplo, se eu compro hoje um apartamento em reais, tudo bem, declaro ele. E amanhã eu vendo ele em reais para o Taiwan, eu tenho lá o imposto de transferência que eu pago, que é em reais. Sim. Se teoricamente amanhã eu puder comprar um imóvel de blockchain, não é nem comprar, é vender o imóvel em blockchain, eu recebo uma quantidade de blockchains, passo a propriedade do imóvel para o Taiwan, eu digo em Bitcoin, passo a transferência para ele em blockchain e que aí me cobra o imposto. Hoje não se cobra. Eu estou pensando assim. Não, a questão não é isso, não. Não é isso, não. Tá. A responsabilidade do recolhimento do imposto é sempre do contribuinte. Tá certo? Isso é um princípio da arrecadação de tributos no mundo inteiro. A responsabilidade não é da fiscalização. A fiscalização é para pegar quem não cumpriu com a obrigação. Mas a obrigação é sua. Então, e as alíquotas e definições do imposto estão publicadas, estão na lei, estão no Diário Oficial. Então, é a obrigação do contribuinte se informar e fazer o recolhimento. Nós trouxemos para o jogo aí da CryptoTransfer um escritório de advocacia, que é a Lunardelli Advogados, que é um escritório tributarista e que vai emitir pareceres para nos orientar e a gente orientar os nossos clientes. Agora, a responsabilidade da arrecadação e da declaração é do contribuinte, mesmo que o órgão arrecadador não tenha ferramentas de fiscalização. Então, de fato, a Receita Federal não tem como fiscalizar a transação que anda no blockchain do mesmo jeito que ela tem como fiscalizar a transferência de imóveis que roda no cartório de imóveis. Mas isso não diminui a sua responsabilidade de declarar o seu ganho e recolher o imposto. E se mas existem impostos, por exemplo, que são recolhidos na fonte. Se amanhã você convencer uma empresa a pagar só salário mínimo para todos os seus funcionários e pagar todo o resto em Bitcoin, porque você mostra para essa empresa que os seus funcionários vão poder gastar esse Bitcoin em algum lugar, não. Você... Isso é uma simulação de salário, a legislação trabalhista é clara, se houver subordinação e habitualidade, é salário e aí está sujeito a todos os encargos.
Aí é uma simulação. Aí você vai tomar, além de ter que pagar tudo que você não pagou, vai tomar multa e responder criminalmente, né, por falsidade ideológica. Então, a questão é... Eu quero vender meus tokens, então, porque eu só tinha pensado em coisa ilícita. Ah, então, se fudeu. Ah, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tem um vídeo, Marcos, no canal da Foxbit com o Antonopoulos, lá, que é um dos papas do Bitcoin, que é bem legal no Canadá. Ele gravou com senadores lá, fala muito sobre isso. Bem interessante. Esclarece o caminho que está andando essa questão. Agora é isso, não tem mágica, né? A autoridade, enquanto ela for constituída, ela é fácil. Ela publica, fala ao cidadão, a obrigação é tua e quem eu pegar eu ponho na bunda. Acabou. Agora, não é, isso é importante também. É uma coisa até que eu e o Cal conversamos já há muitos anos, né? Qualquer negócio, que o motivo dele existir seja a sonegação ou a ilegalidade, não tem sustentação como negócio. Certo? Então, se você depende, né, da redução de imposto ou de pagar menos imposto, né, para que o seu negócio exista, é que você não tem um negócio. Você tem uma organização criminosa. E então, a vantagem das criptomoedas não tem a ver com sonegação. Pode tentar ser utilizado? Pode, como qualquer coisa pode ser utilizado. Objeto de arte, carro, imóvel. Está cheio de tentativa aí de sonegação, né? Quando tem transferência de propriedade. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É o mesmo quadro. Agora, o importante é o seguinte, do ponto de vista da criptotransfer, nós vamos trabalhar tudo dentro da legalidade. Esse é um princípio. Né? E a forma de fluxo financeiro dentro da criptotransfer é por prestação de serviço. Então, a criptotransfer ela é uma assessoria para transferências com criptomoedas. Então, o que a gente vai emitir é uma nota fiscal de serviço. Em cima dessa nota fiscal de serviço vai recolher ISS, os impostos, né, relativos à prestação de serviço e os ganhos de capital com o ativo, né, entre compra e venda de criptomoeda, é do cliente, é do usuário. E aí nós vamos dar orientação de como é que ele deve declarar e que imposto que ele deve recolher. E se ele não cumprir a obrigação, é problema dele, não é problema da criptotransfer. Eu trabalhei muito tempo, eu tive uma empresa, né, financeira dentro do Shopping Iguatemi, eu trabalhava com lojista. E eu comprava os cheques pré-datados dos lojistas. 95% era caixa 2. Eu registrava tudo, emitia nota fiscal, mandava para eles. Tive algumas fiscalizações que foram feitas no cliente e aí a fiscalização vinha pedir informação para mim, e se era uma investigação formalmente constituída, autoridade identificada, tudo isso, eu pegava a documentação e entregava. Acabou. Então, nós não estamos nos propondo a ser cúmplice, né, de nenhum ato ilícito. Isso é importante. E vamos ter instrumentos para a gente ter tranquilidade nisso, né? Então, olha,
Eu acho que eu tirei boa parte aí das minhas dúvidas. Eu vou pedir desculpas a vocês. Eu tenho que sair para um outro compromisso e aí qualquer coisa eu vou escrevendo. Tá bom, Marcão, sem problema. Valeu, um abraço. Ok. Oswaldo, Diga, André. tudo bem, cara? Tudo, e você? Também, tranquilo. Boa tarde a todo mundo aí. É o seguinte, eu tô meio um pouco na linha do que o Taiwan falou ali. E assim, não tô te cobrando, porque eu acho que isso aí acho que não cabe dentro desse processo da criptotransfer. É até uma coisa que é um pouco pessoal minha, mas eu acho que talvez caiba para vários participantes que estão aqui. Eu conheço muito pouco de Bitcoin, de blockchain, entendeu? Do que é esse mercado, e acho que para mim talvez seja mais confuso ainda, porque a minha cabeça é de mercado financeiro e é diferente, né? Você acabou de falar, né? Um título da BMF, o valor dele é baseado em escassez. No blockchain é abundância. Então, assim, para mim fica muito difícil às vezes entender a lógica desse mercado todo, até do Bitcoin. Tá? Ou de qualquer... Então, assim, existe, assim, ou a gente poderia colocar aí no nosso mural de comunicação e tudo, alguns links para otimizar essa pesquisa, porque, assim, lógico, se eu der um Google aqui, vai aparecer 300 palestras, 300 não sei o que e tudo, e de repente você não otimiza a forma de adquirir conhecimento, né? Aham. Aí eu queria saber como é que você, de repente, pode ajudar um pouco nessa linha aí. Não, claro. Apesar de eu achar que não é obrigação do negócio, entendeu? Não, mas eu acho que está dentro do escopo. Até naquele documento que eu mandei, eu coloquei lá essa parte de formação de cultura, né, sobre isso. Então, eu acho que está dentro do nosso propósito, sim, né? E só não chegamos nisso ainda de forma estruturada, porque é a primeira semana, né? E nós estamos precisando fechar essa rodada de investimento. Mas vamos nos organizar para, assim que começar a operação, começar um processo mais dinâmico de formação de cultura e entendimento. Tem alguns conceitos básicos, algumas sínteses, né, que é importante compartilhar. Então, essa coisa, né, da topologia distribuída versus a topologia centralizada. Porque, no fundo, é isso que acontece. Quando você centraliza, você cria escassez no sistema. Quando você distribui, você não é que cria abundância, mas você fomenta o fluxo abundante. Então, esses conceitos são importantes mesmo para poder criar uma base de entendimento do que está acontecendo. E é uma coisa que a gente tem que fazer, né? E eu me comprometo contigo, né, e com todos que estão numa situação assim de sentindo, né, que falta informação de base, da gente fazer um trabalho, porque é muito importante que vocês todos, você, né, entenda bem isso. Porque a hora que você entender, você vai contribuir com a malha, né? Exatamente. Até para poder querer participar, eu quero participar, eu tenho que conhecer melhor o processo. Claro. Mas fica tranquilo que mais alguns dias a gente vai começar com coisas mais dinâmicas nesse sentido. Ok, beleza. Bom, pessoal, estou à disposição de vocês. Está dando 1 hora, né, que a gente começou. A gente começou 3h10, são 4h10. Se ninguém tiver mais dúvidas, daqui a pouquinho eu encerro e continuo à disposição aí também, né? Via Facebook, via Skype. Mas essa gravação talvez a gente possa ir encerrando e subir lá no YouTube e compartilhar com a galera, né? E seguir adiante.
Então, para mim, ficou claro agora, tá show de bola. Obrigadão aí. Beleza, então, gente. Obrigado aí pelo apoio e vamos adiante. Ok, beleza aí. Um abração para todos. Abração, gente. Falou. Tchau.